Olá, meu nome é Flávia Diana e se você chegou nesse vídeo, eu te deixo o meu muito obrigada, porque provavelmente você participou da minha pesquisa do mestrado. Então, nesse vídeo nós vamos abordar alguns temas sobre o aspecto da dor infantil. Você já parou para pensar como as crianças sentem dor? Ou se o que o pai ou o responsável ou alguém que esteja ao redor dessa criança faça quando ela estiver sentindo dor pode influenciar na modulação dessa dor? Catastrofização, autoeficácia, você conhece esses termos? Já ouviu falar? Então isso e muito mais a gente vai decorrer agora nessa aula, tá bem? Vamos começar? Nada mais justo do que começar falando sobre a definição de dor. Então a última definição mais atualizada foi dada pela IASP em 2020 e ela diz que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então temos alguns aspectos para falar sobre dor, independente sendo dor infantil ou não. A dor, ela é uma experiência, então ela é uma coisa única, ela é uma coisa que cada um vai vivenciar de uma forma diferente. Outro ponto muito importante que essa definição nos traz é que aspectos sensoriais, ou seja, tanto os nociceptores quanto os aspectos emocionais, podem influenciar nessa dor. E por fim, que ela pode estar associada ou não a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, não necessariamente a gente tem que ter lesão para ter dor. A gente tem que desassociar esses dois termos. A mesma coisa é falar sobre nocicepção. Nocicepção não significa dor, são duas sensações diferentes, tá bem? Quando a IASP trouxe essa definição, foi trazida com ela alguns pontos referente à dor. A gente vai ler alguns de forma mais rápida e outros de formas mais delicadas, justamente porque envolve a relação com a infância. O primeiro ele fala que a dor é uma experiência subjetiva que é influenciada em vários graus por fatores biológicos, psicológicos e sociais, dando ênfase ao nosso modelo biopsicossocial. O segundo ponto, ele fala que a dor e nocicepção são fenômenos diferentes, aquilo que a gente já tinha falado um pouquinho antes. E ele fala que a experiência da dor não pode ser reduzida à atividade nas vias sensoriais, então não é só sensação. O terceiro, muito importante, por meio das experiências de vida, os indivíduos aprendem o conceito de dor e suas aplicações. Isso é muito importante para a criança. Por quê? Porque a criança, ela é uma caixinha que vai estar sendo enchida por vários estímulos externos e internos, sociais, familiares, enfim, do convívio dela. Então, quando se fala de dor, a dor também é influenciada pelas experiências que ela vai colhendo. Então, quando a criança sente dor, você dá para perceber pelo comportamento que tem crianças que caem, levantam, vai brincar. Tem outras que caem e ficam chorando e saem da brincadeira. Então, são comportamentos que podem ser reforçados ou não pelos pais e responsáveis. E isso vai ter uma influência direta no que aquela pessoa vai acreditar no que é dor na fase adulta. O quarto ponto, ele fala que o relato de uma pessoa de experiência com dor deve ser sempre aceito como tal e respeitado. Óbvio, a gente sempre tem que lembrar que a dor, independente do que você acredita ou não, a pessoa que relata que está sentindo dor, a palavra dela deve ser considerada em primeiro lugar. O quinto ponto é que, embora a dor geralmente desempenhe um papel adaptativo, pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. O que isso quer dizer? Que mesmo a dor, ela sendo um alerta, sendo um sinal de alarme do nosso corpo, principalmente voltado para a dor aguda, ela pode ter efeitos adversos, ela pode ter situações que ela esteja mal adaptativa. E aí, geralmente, a gente vê esses casos em pacientes com dores crônicas. E por fim, a sexta nota diz que a descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de se comunicar não nega a possibilidade de um ser humano ou um animal não humano sinta dor. E a gente vê muito isso principalmente nos neonatos ou crianças, que têm déficit de comunicação verbal ou até mesmo com algumas patologias neurológicas, enfim, que elas não têm como esboçar verbalmente que elas estão sentindo dor, mas mesmo elas não esboçando, elas podem estar, na verdade, sentindo dor. E o profissional de saúde, nos nossos casos, principalmente o fisioterapeuta,
tem que ajudar no manejo dessa dor junto com a criança, os pais responsáveis e a equipe. Levando em consideração que a dor ela é interpretada por vários fatores, principalmente relacionados ao contexto, eu trouxe esse vídeo para vocês, eu vou botar agora para rodar, para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. Nesse vídeo, a gente consegue interpretar várias coisas. Primeiro, porque a dor pode ser associativa. Então, a criança escutou o barulho da pancada e associou o comportamento do adulto, sentindo pena dela, que ela tinha acontecido uma lesão e aí, consequentemente, ela teve dor e começou a chorar. Então, a criança, não só a criança, mas o adulto também, mas a criança, como é uma caixinha de experiências, elas vão estar sempre ligadas em todas as ações que estão acontecendo ao seu redor. E isso vai influenciar se ela vai interpretar aquilo como dor ou não. Agora a gente vai falar um pouco sobre como a dor é interpretada no cérebro. A gente vê que cada vez mais a teoria que atualmente tem mais considerações científicas é a teoria da neuromatriz. E ela divide a interpretação da dor em 3 dimensões. Vamos ver cada uma delas. A primeira dimensão é a sensório-discriminativa. Ela tem a função de descrever a localização, onde está acontecendo essa sensação, a duração, a intensidade e a qualidade dessa sensação. Se é uma sensação em choque, em dormência, em formigamento, em pontada, enfim, toda essa descrição é dada pela dimensão sensório-discriminativa. A segunda dimensão é a afetivo-emocional e ela descreve quando aquela sensação ela é apetitiva, ou seja, a pessoa quer se aproximar daquela sensação, ou quando ela é aversiva, ou seja, quando a pessoa quer se afastar daquilo, que aquilo não está te trazendo coisas positivas. Então, essa outra dimensão faz essa divisão, né? Se aquela sensação é positiva ou negativa para aquele momento, para aquela pessoa. E por fim, a terceira dimensão é a cognitiva avaliativa. E essa é muito importante porque ela tem relação com as expectativas, com as experiências e com as crenças dessa pessoa perante aquela situação que está acontecendo. Então, realmente, nessa dimensão, ele vai colocar na balança se aquilo já aconteceu, se aconteceu dessa forma, se foi nessa intensidade, se ele viu acontecendo com alguém, se ele já ouviu falar na TV sobre alguma coisa disso que gerou dor. Então, tudo isso vai fazer com que concretize se aquela experiência, aquela sensação que a pessoa está sentindo vai ser interpretada como dor ou não. Então, veja como é um ato muito complexo, não é uma coisa linear, é uma coisa multidimensional. Um exemplo clássico que a gente pode dar referente a essa linearidade, eu vou trazer um exemplo de adulto, que no caso, que é um exemplo muito comum, que é a dor nas costas. Então, muitas pessoas têm dor nas costas, por exemplo, eu vou pegar um vaso de 20 litros de água e eu sinto um puxão nas minhas costas e começo a sentir dor. E aí o meu pensamento linear é que o vaso de 20 litros, o peso dele, quando eu fui pegar, danificou, lesionou a minha coluna e eu comecei a sentir dor. Só que a gente tem que levar em consideração que a dor tem vários fatores. Algumas delas são envolvendo hábitos, ou seja, se aquela pessoa é mais sedentária ou se é mais ativa, o sono, se aquela noite anterior foi um sono revigorante ou não, ou até mesmo relações familiares, sociais, relacionamento pessoal. Então, tudo isso vai influenciar para que o meu corpo entenda se aquilo vai ser interpretado como dor ou não. Da mesma forma, a gente pode levar para o convívio da criança em relações escolares, relações com os professores, com os próprios colegas de classe, com os colegas da escola, crianças mais velhas, mais jovens. Então, tudo isso pode ser levado em consideração quando a criança estiver sentindo dor. Afinal de contas, a gente tem o tripé, né, do bio, que é a questão física que a criança está sentindo, o psicológico, que envolve principalmente as emoções que estão rodeadas daquela criança, e o social, que são as pessoas que fazem parte da vida social daquela criança. Agora que a sensação foi dada como dor, ou seja, ela foi interpretada por todas aquelas dimensões e foi interpretada como dor, a gente tem como classificar. Na literatura atual, a gente vê 2 classificações mais comuns. A primeira é a classificação temporal da dor
e a segunda é a classificação por mecanismos neurofisiológicos. Eu vou falar brevemente sobre as duas classificações. A primeira classificação, ela traz como a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é uma dor que é dada por sinal de alerta e geralmente ela é descrita como até 3 meses, ou seja, eu senti uma sensação de dor hoje, estou sentindo a sensação durante uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Até 3 meses é considerado uma dor aguda. Outros fatores vão ajudar, né, a classificar como dor aguda. Geralmente, tem uma lesão tecidual envolvida, ou até mesmo o tempo de cicatrização, ele é comum, ele conversa, né, com a questão da lesão tecidual. O paciente, ele aceita aquela dor porque ele entende que é uma consequência daquele evento prévio que aconteceu. E tem outros fatores que podem influenciar o paciente a ter dor aguda. Agora, o paciente com dor crônica, ele, além dele ter dor mais de 3 meses, ele tem um maior déficit de aceitação, justamente porque nem sempre é considerado uma causa para aquela dor, nem sempre é considerado uma lesão específica para ter a justificativa para aquela pessoa estar sentindo aquela dor. Então, ela é muito menos aceita pela maioria dos pacientes que tem dor crônica. Ela é muito afetada por fatores psicológicos, sociais, espirituais e tudo que rodeia o paciente. Não que a dor aguda não seja afetada, mas é uma característica um pouco mais forte da dor crônica. Além disso, atualmente a gente já viu que tem um novo CID, que ele traz a dor crônica como uma doença e não só como sintoma. Então, nós temos dores crônicas primárias e secundárias, e aí vai ter influência tanto de patologias prévias, que aí vão gerar, né, essa dor crônica secundária, ou até mesmo sem nenhuma causalidade, que é considerada dor crônica primária. Então, dividindo essa dor aguda e crônica, a gente também pode fazer a subclassificação dos mecanismos neurofisiológicos, que é a dor noceptiva, neuropática e nociplástica. Um detalhe antes de começar a descrição delas é que um paciente só, ele pode ter mais de um mecanismo. E mesmo que ele tenha mais de um mecanismo, ele pode ter predominância mais de um, mais de outro, ou ele pode ter só um mecanismo. Então, é importante avaliar o paciente justamente para ver o predomínio dessa dor, que isso vai influenciar no manejo dele depois, na hora do tratamento, após a avaliação. Em relação à dor noceptiva, ela é caracterizada como uma dor advinda de uma lesão real ou potencial, né, no tecido não neural. Então, ela tem algumas características bem específicas, que geralmente é uma dor local, geralmente piora com movimento, melhora com repouso, ela é intermitente, ela tem essas oscilações de aumento e diminuição de sintoma, principalmente em repouso, ela tem um alívio desses sintomas. Essa dor, ela tem um tempo de cicatrização normal, essa lesão que vem acontecer, ela tem um tempo de cicatrização normal e ela geralmente tem ativação dos nociceptores mecânicos, térmicos e químicos. Então, a gente vê que as características da dor noceptiva, ela é bem parecida com a dor aguda, mas não se engane, tem pacientes que têm dor aguda e tem outros tipos de mecanismos influenciando nessa dor, certo? Sobre a dor neuropática, ela é caracterizada como uma dor de uma lesão real ou potencial advinda de um tecido neural, ou seja, pode tanto ser uma lesão ou potencial lesão no sistema nervoso central ou periférico. A maioria desses pacientes que apresentam essas dores neuropáticas, eles têm algumas características específicas de descrição de dor, que é a dor em queimação, em choque, aquele formigamento, aquela dormência, justamente porque isso é associado a lesões nervosas, né? E principalmente algumas características que a gente pode ver é a dor no trajeto do dermátomo, principalmente nas cervicobraquialgias, nas lombocetalgias, enfim, a gente vê aquele trajeto do dermátomo bem descrito pelo paciente. Já na dor nociplástica, o paciente ele não tem uma lesão tecidual real ou potencial e ela nem no tecido neural e nem no tecido não neural. Justamente por isso, ela é acompanhada com uma desregulação do sistema nervoso central. Muitas das vezes, a sensação de dor ela tem um aumento da estabilidade, ou seja, o sistema ele faz com que a dor tenha um potencial aumento e ele tem uma dificuldade de inibição, ou seja, tem um déficit de inibição de dor. E tudo isso advindo de alterações do sistema nervoso central.
O paciente que tem a dor nociplástica, muitas das vezes ele não tem uma dor bem específica e local, ele tem uma dor mais generalizada e pode estar relacionado com fadiga, com distúrbios de sono e muitos outros fatores, principalmente envolvendo as questões psicossociais desse paciente. A gente também consegue ver uma relação com a dor crônica, né, com a dor nociplástica. Mais uma vez eu trago o alerta, que não necessariamente porque o paciente tem dor crônica, o mecanismo dele vai ser o nociplástico ou somente o nociplástico, certo? Então, por isso que o paciente tem que passar por uma avaliação específica. Falando um pouco agora sobre os profissionais de saúde, sobre os fisioterapeutas, um déficit que a gente vê muito nas graduações é justamente o assunto dor. A gente não costuma ter matérias ou assuntos voltados especificamente para estudar sobre dor. E ainda mais, menos visto ainda, né, na verdade, a dor infantil, por ser uma área de campo muito pouco explorada, não só na vivência profissional, mas também na linha acadêmica, porque é uma área de difícil acesso, difícil avaliação e manejo desses pacientes, porque vários fatores influenciam. A primeira é a questão social, né? Porque um paciente pediátrico não é só um paciente, ele é um paciente, no mínimo, um responsável. Então, são várias ideias diferentes que estão ali no mesmo ambiente. Outra questão é a questão da verbalização. Nem todo paciente pediátrico consegue verbalizar aquilo que ele está sentindo. Então, isso vai influenciar diretamente na nossa avaliação. E outros fatores que dificultam essa tomada de decisão, tanto na avaliação quanto no manejo da criança. Então, tudo isso ele deve ser revisado. E pensando dessa forma, a IASP trouxe um possível currículo para ser anexado, né, nas graduações de saúde. E ele traz alguns pontos específicos que devem ser trazidos durante a graduação. Ele fala sobre estudo da ciência da dor, avaliação da dor, exercícios para controle da dor, eletroterapia para controle da dor e agentes térmicos para o controle da dor. Então, são pontos que o fisioterapeuta deveria dominar, né, com unhas e dentes, para dar o melhor manejo, a melhor forma de tratamento, não só para o paciente que tem dor no adulto, mas também na criança. Voltado agora para questões sociais e emocionais dessa criança, já é sabido que atitudes e participações tanto da criança quanto dos responsáveis perante quando a criança tem dor podem influenciar na sua modulação. Você já parou para pensar que uma atitude sua pode intensificar a dor daquela criança ou diminuir a dor? Então, já é visto que principalmente sinais de superproteção ou até mesmo sinais que reforcem a doença, reforcem a dor, podem fazer com que gere mais faltas na escola, ou seja, as crianças se afastam mais da escola. Isso vai influenciar, vai ser um ciclo, né? Que vai influenciar no convívio social, principalmente com os amigos da escola. Já que nessa fase, a maioria das crianças tem os seus amigos ou pela rua, né, que geralmente é mais incomum hoje em dia, ou pela escola. Então, além da criança estar sentindo dor, ela vai ter uma superproteção dos pais e isso vai reforçar a atitude de doença na criança. Então, é importante saber dosar isso, porque isso vai influenciar se aquela dor ela vai ser intensificada, ou se vai ser aumentada, ou vai ser inibida. Outras questões também podem influenciar nessa modulação é a própria emoção da criança. Então, ao sentir raiva ou ao sentir felicidade, a gente vê que a criança pode ter diferença de modulação. E aí, vários fatores vão influenciar nessa emoção que a criança vai sentir. E outra coisa que é muito importante dos pais ou responsáveis passarem para essa criança é o termo de autoeficácia. O que é isso? É a própria criança saber um pouco lidar com aquela situação, saber lidar com aquela dor, entender o que está acontecendo com ele, para que ele consiga manejar da melhor forma. Óbvio que não é para essa criança não passar por profissionais de saúde ou para que os pais não cuidem dessa criança. Mas a criança ela deve saber entender o que está acontecendo com o corpo dela e como ela pode fazer para ajudar, para melhorar de alguma forma. Seja na forma de sono, na forma de alimentação, na forma de consumo de água, na forma de atividade física, enfim. De qualquer forma, os pais e responsáveis devem estar atentos a esses sinais que a criança pode estar fazendo. Além da autoeficácia, né, que é esse poder de automanejo que a criança deve ter perante a dor dela,
a gente tem que tentar reduzir ao máximo o nível de catastrofização nessas crianças e também nos pais, porque muitas das vezes a criança sente dor, o pai, pela superproteção, ele acaba catastrofizando, ou seja, ele tem um aumento daquela sensação, mesmo não sendo aquilo tudo que ele está pensando que é, e aí pode exacerbar, né, por essa ação exagerada, pode exacerbar a modulação, na verdade, aumentar a estabilidade da dor naquela criança. Então, quando eu tenho uma catastrofização, eu tenho um sinal de catastrofização tanto na criança quanto nos pais, que é o aumento dessa sensação, eu posso estar influenciando na piora do paciente. Então, tudo isso deve ser conversado com o profissional de saúde, deve ser avaliado, porque cada caso, além dos exercícios físicos que o fisioterapeuta já costuma passar por determinados quadros de patologias, ele também pode passar exercícios comportamentais ou estratégias de educação em dor para que os pais e as crianças entendam isso e como aquilo está acontecendo. É muito importante para que a criança consiga manejar de forma mais qualificada a sua dor. Por fim, falando agora um pouco sobre a avaliação da dor infantil, infelizmente a gente não tem tantos instrumentos, né, quanto a gente queria para poder avaliar a dor infantil, e não só a dor infantil, a dor em si também. Mas atualmente o que a gente vê é principalmente ter uma boa anamnese, ouvir a criança, porque nem sempre o relato do pai ou do responsável se assemelha com o que a criança está sentindo. Então, quando for possível, converse com a criança de forma isolada ou acompanhada dos pais. Veja em relação à localização da dor, eliminar red flags é extremamente importante, mesmo sendo um paciente pediátrico. Ele pode apresentar red flags presentes. Então, eliminar red flags, conversar com o paciente, ver localização, intensidade, a história da doença, como aquilo aconteceu, como aquilo começou. E tudo isso vai influenciar no seu tratamento. Mas a avaliação específica da dor, a gente tem dois tipos de escala, que é a escala visual analógica, que é essa aqui que eu tô deixando para vocês, que é uma escala que o paciente consegue ver e aí ele vai te dizer em qual ponto que ele tá de dor. Também temos a escala numérica da dor, que é entre 0 e 10, e aí 0 é nenhuma dor e 10 a maior dor que a criança pode sentir. E também nós temos uma terceira escala, que é uma escala parecida com essas, mas é a escala FLAC, que é uma escala que é dividida em 5 categorias, que é face, pernas, atividade, choro e consolabilidade. Então, em pacientes que ele não consegue verbalizar, ou até mesmo pacientes neurológicos ou crianças muito pequenininhas, a gente faz essa avaliação da dor através da escala FLAC, ao invés de usar a EVA ou a escala numérica da dor. Então, espero que vocês tenham gostado. Isso é um pouquinho, né, do mundo de dor infantil. Mas qualquer dúvida, estamos à disposição. Podem entrar em contato comigo, tanto pelo meu e-mail, quanto pelo meu Instagram. E, mais uma vez, muito obrigada por participar da minha pesquisa do mestrado.